Olá, estudantes do oitavo ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre consumo de energia elétrica. Mas antes disso, eu tenho um recadinho para você. Como que vão seus estudos? Como que está o local onde você está estudando? É bem iluminado? Tem um silêncio? Você está sentado direitinho? Lembre-se que o ambiente que você estuda influencia na sua aprendizagem. Se você sentar de qualquer jeito, estudar deitado, todo torto, vai doer suas costas, vai doer o seu pescoço e você vai ler um pouquinho, vai estudar um pouquinho e vai ter que parar. Então, sentado direito numa cadeira, um local apropriado, com seu material apoiado numa mesa, com certeza não vai ter dores no corpo. Se o ambiente for muito escuro, pouco iluminado, você não vai assistir, não vai visualizar as imagens, o professor Fabiano. Então, um ambiente bem iluminado, abrir a cortina, acender as luzes, é fundamental. Além disso, uma sala, um quarto, um outro local que você esteja estudando, tenha muito barulho, vai influenciar. Vai ter uma competição entre a minha voz e o barulho, por exemplo, do liquidificador, ou, por exemplo, do cachorrinho latindo, ou do irmãozinho que está brincando com algum brinquedo que imita barulho. Então, local em silêncio, iluminado e uma postura é sucesso para os seus estudos. Então vamos lá? Qual é o objetivo da aula? Avaliar o consumo elétrico de uma residência, da sua casa, e por meio dos dados obtidos e dos conhecimentos adquiridos. Mas que dados são esses, Fabiano? Os dados que nós podemos tirar, por exemplo, da conta de luz que chega todo mês na nossa casa e determinar quais medidas podem ser executadas para a economia de energia. Então percebam que esse conteúdo é muito importante, porque nós vamos entender um pouquinho sobre a energia elétrica. Agora, sobre o consumo dela. Tem muitos equipamentos ligados na sua casa? Geladeira, o chuveiro, as televisões, o computador, carregar o celular, entre outros. Todo mês chega a conta de luz. E aí? O pai reclama, a mãe reclama. Meu Deus, que caro! Claro, quanto mais consumimos energia elétrica, mais nós pagamos. Então, que medidas, que ações nós podemos fazer para economizar energia elétrica? Nós vamos ver isso na aula. Antes disso, eu trago para vocês essa imagem. Você reconhece esse objeto? Já viu na sua casa, por exemplo? Não viu? Depois, quando essa aula terminar, dê uma olhada, pergunte para os seus responsáveis aonde fica esse objeto. Então, olhe bem a imagem enquanto eu faço a pergunta. Você já viu um desse na entrada da sua casa? Esse o quê? Qual é a sua função? Ai, Fabiano, como que eu vou saber a função de algo que eu não conheço, que eu nunca vi? Então, para quem não conhece, este é o famoso relógio. Ai, mas Fabiano, esse relógio tá tão diferente. Ele não é um relógio que marca horas. Não. Esse é o famoso relógio de luz. Você já reparou na entrada da sua casa ou na entrada do seu prédio? Tem vários desses relógios que ficam registrando alguma coisa. Mas eu não posso contar o que é, porque é a função desse objeto. Então eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos, e eu não acredito. Você saiu do seu quarto, da sua sala e foi procurar o relógio de luz? Eu não acredito. E achou? Conseguiu visualizar na sua casa onde ele está? Ah, se você não conseguiu, não tem problema. Você pode olhar com calma depois. Mas repare bem na imagem. Esse relógio de luz, cada casa, cada apartamento, cada comércio tem o seu. Por quê? Ele vai registrar o consumo de energia elétrica da casa,
do apartamento ou do comércio. Ele tem um painel onde nós temos números. E esses números eles ficam girando conforme os dispositivos elétricos estão ligados. Faça esse exercício na sua casa. Depois que você identificar a localização desse relógio, veja o painel. Ele tem uma estrutura, um disco que fica rodando, mostrando que está em funcionamento os equipamentos eletroeletrônicos. E ele tem um painel com números que fica rodando conforme o consumo. Se tem poucos equipamentos ligados, o númerozinho roda bem lentamente. Mas se liga chuveiro, televisão, batedeira, videogame, você vai reparar que esses números eles já vão girando com uma velocidade maior, pois o consumo aumentou. Então, a função desse relógio, desse dispositivo, é registrar o consumo de energia elétrica da sua casa. E depois vem a pessoa, o responsável da companhia de energia elétrica da sua região, que no caso do nosso estado é a Copel. Ele vai fazer a leitura desses valores, do número que está registrado, e aí sim é calculado quanto de taxa, de conta de luz aquela família, aquele comércio vai pagar. Então vamos adiante? A eficiência dos aparelhos eletroeletrônicos pode ser medida de acordo com a sua potência elétrica, definida como uma energia elétrica consumida por uma unidade de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, essa potência elétrica ela é medida em watts. E o seu símbolo é W. Então, nós vamos ver muitos materiais, muitos equipamentos que nas suas etiquetas, nos seus rótulos, no manual, vai ter essa palavra watt escrita ou a letra, a primeira letra W, que significa a potência desse equipamento. Para calcular o consumo de energia gasto, nós temos que usar a seguinte fórmula. Agora nós vamos entender quanto de energia é consumida ao utilizar os dispositivos. Nós temos esta fórmula aqui, super importante. Nós temos E, que é igual a potência multiplicado pelo tempo que esse dispositivo permaneceu ligado. O cálculo da energia equivale à multiplicação da potência do aparelho pela quantidade de horas que ele permanece ligado. E é essa a ideia lá do relógio. Eu tenho um aparelho eletroeletrônico ligado na tomada. Ele tem uma potência. Quanto ele vai gastar? Usamos 5 minutos? 10 minutos? 1 hora? Você ficou 1 hora assistindo a televisão? Você ficou no computador a tarde toda? Então, esse equipamento ele tem uma potência e permaneceu ligado por um período de tempo. Como que eu sei quanto de energia ele gastou? Através dessa fórmula. Então, a energia gasta é o quê? A multiplicação da potência do equipamento pelo tempo que ele permaneceu ligado. Então, como calcular, então, o custo mensal da utilização de equipamento? Porque essa é a ideia do relógio. Não vem na nossa casa todo mês a conta de luz? Então, o cálculo é mensal. Você utilizou a televisão hoje 1 hora, amanhã mais 1 hora, depois meia hora. Isso vai sendo o quê? Somado. E no final nós temos o mês. Então, primeiro passo. Antes de mais nada, é preciso conhecer a potência do equipamento. Cada equipamento tem uma potência diferente. Segundo passo. Em seguida, faço o cálculo da seguinte forma. Pegamos a potência do equipamento, que é sempre em watts, e multiplicamos pelo número de horas utilizadas e multiplicamos pelo número de dias do uso no mês. E o resultado nós dividimos por 1000. Terceiro e último passo é pegar esse resultado e multiplicar pelo valor de quilowatts-hora. Vamos pôr em prática? Vamos entender o cálculo, então, dessa energia gasta pelos equipamentos? Um chuveiro elétrico de potência, olha lá, potência 6.000 watts, utilizado durante 2 horas por dia. Qual é a quantidade de energia consumida por esse chuveiro em um dia?
Ah, então nós temos que utilizar a fórmula. Então nós queremos saber quanto de energia, nós temos a informação de quanto de potência esse chuveiro tem e quanto tempo ele permaneceu ligado. 6.000 watts, nós dividimos por 1.000 e nós temos 6 quilowatts. E permaneceu ligado por 2 horas. Utilizamos a fórmula, potência vezes tempo permaneceu ligado, nós temos a energia. 6 quilowatts multiplicado por 2 horas, então este chuveiro que permaneceu ligado por 2 horas consome 12 quilowatts hora. Claro, mas Fabiano, a gente não usa só num dia, só essas 2 horas, que está super errado, né? Não pode ficar ligado tanto tempo. Banhos curtos, questão da água, economia da água e da energia elétrica. Só que essa pessoa toma banho todo dia. Então, aí é a função daquele relógio que vai registrando o mês. O uso desse chuveiro consome diariamente 12 kWh, se a pessoa tomar banhos diários de 2 horas. Se quisermos calcular o consumo de energia mensal desse chuveiro, basta multiplicar por 30 dias. Mas nem sempre nós tomamos banho com a mesma duração. Mas vamos pegar esse exemplo. 12 kWh, que é o consumo em um dia de um banho de 2 horas, multiplicado por 30 dias. Somente o chuveiro gasta, a utilização dele, 360 kWh em um mês. Lembrando que nas nossas casas nós temos outros dispositivos que também são ligados à energia elétrica. Então nós vamos para a primeira atividade. Vamos pôr em prática tudo que a gente aprendeu até agora? Uma lâmpada incandescente de 60 watts. O que será que é 60 watts? Permanece ligada por 8 horas. Qual é o consumo de energia elétrica dessa lâmpada ao final de um mês? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Retornamos. Você sentiu uma dificuldade para resolver essa atividade? Muito provavelmente não, mas eu vou te dar uma dica. Chega aqui pertinho. Vem cá perto, eu vou contar para você. Toda vez que você tiver uma situação, um problema como essa, faça muito bem a leitura do enunciado. Enunciado, Fabiano. É a pergunta. Leia muito bem. E isso não vale só para ciências. Qualquer pergunta em qualquer disciplina, principalmente em matemática, onde nós temos que retirar algumas informações. Lembra que eu perguntei o que é 60 watts? Já conto para vocês. 60 watts é a potência do equipamento. Eu vou dividir esses 60 watts por 1000, porque é quilowatts-hora, 0,06. Quanto tempo permaneceu ligado? Foi, no enunciado, 8 horas. Só que nós já vamos multiplicar por 30, porque ele quer saber ao final de um mês. 8 horas de um dia vezes 30, 240 horas ficou ligada. Vamos colocar na fórmula? Para saber a energia, o consumo dessa energia, multiplico a potência do equipamento, lâmpada, pelo tempo ligado. 0,06 multiplicado por 240, nós temos 14,4 kWh de energia consumida somente por essa lâmpada. Pensarmos nos outros dispositivos e equipamentos ligados na nossa casa. Por isso a importância da economia de energia elétrica. O medidor conhecido como relógio de luz mede o consumo de energia elétrica e o expressam em kWh. Olha lá o relógio do início da nossa aula, você localizou na sua casa? Alguns relógios têm esse painel como reloginhos, não parece? Um relógio, uma numeração que vai de 0 até 9 com ponteirinhos. E alguns têm já um painel com números que vão girando. Por isso ele lembra um relógio. E aqui nós temos a leitura de quanto foi consumido num período de tempo de energia elétrica de uma casa, por exemplo. A medição feita pelo relógio de luz equivale à soma da energia de todos os aparelhos elétricos, eletrônicos e lâmpadas de uma residência. A concessionária de energia elétrica, que no nosso caso é a Copel, faz essa medição do consumo de energia elétrica e faz o cálculo. A cada mês, quanto aquela família deve pagar pela sua conta de luz. Por isso a importância de utilizarmos com sabedoria os equipamentos eletrônicos, porque é um somatório. Utilizou? Ok. Saiu do ambiente e não está utilizando as lâmpadas? Apague. Não deixar aparelhos eletrônicos ligados sem a presença de ninguém. Está consumindo sem necessidade e no final do mês a família vai pagar. Então vamos analisar uma conta de luz? Nela nós encontramos os dados do consumidor, o nome, o endereço, dados principais. Toda casa, todo comércio tem a sua identificação, que nós chamamos de unidade consumidora. É como se fosse a identidade daquela casa para a concessionária de luz, que no caso é a Copel. 3. Quadro de mensagens, que fala informações importantes, relevantes, lembretes para economizar energia. 4. São as informações técnicas, aí que é importante. Informações das leituras anteriores e a leitura daquele mês, o qual está especificado por um número e um tipo. Super importante conhecer a conta de luz, fazer a sua interpretação para saber quanto você e a sua família está consumindo e por que você está pagando muito, um valor muito alto por essa energia. E nós vamos para a segunda atividade. Em uma época de intenso calor, um aparelho de ar-condicionado com uma potência de 1.500 watts ficou ligado por mais tempo. Claro, estava mais quente. Chegando à marca mensal do consumo de 7.500 watts por hora. Determine por quanto tempo este aparelho ficou ligado por dia. Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno.
Copiou no seu caderno super caprichado essa atividade? Espero que sim. Então vamos dar uma olhada? Fez a leitura muito bem do enunciado? Tirou os dados? Tirou as informações? 1.500, 7.500 são dados relevantes e importantes para a resolução dessa atividade. 7.500 é a energia, foi o quanto esse aparelho utilizou. A potência do ar-condicionado é 1.500. Quanto tempo ele ficou ligado, nós queremos saber. Vamos utilizar a mesma fórmula, porém agora nós vamos fazer a substituição em posições diferentes. 7.500 é igual a 1.500 multiplicado por ΔT, que é o tempo de período que esse equipamento ficou ligado. Nós vamos fazer o seguinte, nós temos uma multiplicação e nós queremos no mesmo membro os números. Trago para o primeiro membro os 7.500. 7.500 dividido por 1.500, nós temos 5. Então, a minha incógnita, o que eu quero descobrir é o tempo. 5 horas esse equipamento permaneceu ligado. E o que vimos na aula? Como calcular a energia elétrica. Aprendemos, temos uma fórmula. A energia é igual à potência do equipamento multiplicada pelo tempo que ele permanece ligado. E fizemos a leitura da conta de luz e também conhecemos o relógio de luz. Nessa aula, nós falamos sobre o cálculo, o consumo de energia elétrica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.